Olá, amados, boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, sobre a nossa família e nossa nação. E que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique e nos lave de toda injustiça. Estamos aqui mais uma vez nesta tarde para buscarmos a presença de Deus e queremos iniciar esse momento com uma oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio da vida. Obrigada, Senhor, porque nós deitamos, dormimos e acordamos, Senhor, por louvor da tua glória, para viver esse dia, Senhor, na tua presença. Entramos na tua presença pelo sangue de Jesus, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, Pai. Reconhecemos que temos dificuldades, limitações, Senhor, deficiências. E em tudo isso nós precisamos que o Senhor esteja conosco, nos moldando, nos fortalecendo, nos edificando, Pai. Para que a cada dia possamos ser melhores, Pai. A cada dia possamos ser mais parecidos com Jesus. E assim, Senhor, vencermos todas as batalhas diárias que se levantam contra nós. Mas o bom saber é que o Senhor está bem perto. O bom saber é que o Senhor ouve nossas orações. O bom saber é que o Senhor manifesta a sua presença. E isso é um privilégio, é uma honra, Pai. Por isso, Senhor, nos dá nesta tarde um coração, Senhor, que possa receber, Pai, essa semente preciosa que é a tua palavra, e que essa semente venha, Senhor, germinar, crescer e frutificar para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz que a terra inteira está cheia da glória de Deus. Você tem visto a glória de Deus ao seu redor? Você tem visto a glória de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios? Você tem visto a glória de Deus? Atos, capítulo 1, versículo 8 diz assim: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, a palavra de Deus, ela nos diz que nós seremos suas testemunhas. E o que é testemunhas, né? É alguém que vê, alguém que testemunha um acontecimento, uma ação, um agir. E qual é o papel da testemunha? O papel da testemunha é levar essa narrativa que ela viu, essa realidade, para mais adiante, né? Para quem precisar ouvir esse testemunho. No caso dos tribunais, né? A testemunha ela vai diante de um juiz para falar aquilo que ela sabe com relação àqueles fatos, com relação àquela situação. E nós, como cristãos, nós somos testemunhas daquilo que Deus faz na nossa vida. Como eu falei a vocês anteriormente, desde criança o Senhor me ungiu com o espírito de profecia, com o dom da profecia. E o dom da profecia, ele abrange sonhos e visões e revelações da palavra e ações sobrenaturais. Os profetas de Deus agiam dessa maneira. E Deus me ungiu, coube a Ele, me ungir, aprove a Ele, melhor dizendo, me ungir dessa maneira. Então eu preciso relatar os meus testemunhos da maneira como eles aconteceram. E muitas vezes as pessoas, elas ficam, digamos que incrédulas diante das coisas que eu narro quando eu estou pregando nas igrejas. Mas eu não estou faltando com a verdade. Eu estou falando o que realmente aconteceu. E eu falo isso diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta daquilo que nós falamos. Então, quando eu narro algo da parte de Deus, é verdadeiro, é fiel e verdadeiro o que eu estou falando, porque aconteceu comigo. E algumas vezes tem até testemunhas, como no testemunho de hoje que eu vou dar,
que foi testemunhado pelo meu filho, pela minha filha e uma amiga minha. A palavra de Deus aqui diz que o Espírito Santo desce sobre nós e quando ele descer, ele nos transformará nessas testemunhas, né? Ele desce sobre nós e traz unção. Lá em Lucas 10:19 diz que o Espírito Santo nos dá poder. Então nós recebemos de Deus poder e unção. E o que é essa unção? Unção, ela é a capacitação e a autorização dada por Deus para usarmos um poder sobrenatural, um poder que é dele, para agirmos aqui nessa dimensão que vivemos chamado Terra. Então nós que temos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós recebemos do Senhor Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele deixou isso daí para nós, que receberíamos a unção para sermos as testemunhas daquilo que ele tem feito, do que ele fez e do que ele fará. Então, queridos, eu tenho encontrado algumas pessoas que têm dito para mim assim: ah, mas Deus fala só com você porque você tem o dom. Não, não é isso. Deus fala com todo aquele que o busca. E a palavra ainda diz mais ainda, né? Que quando me buscares de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Todo aquele que busca Deus de todo o coração, ele encontra Deus. O Senhor se deixa achar por nós. E ele disse que muda a nossa sorte. Ele muda a nossa vida. Deus pode mudar a nossa situação numa fração de segundos, porque para ele nada é impossível. Se você está passando por algum momento na sua vida em que você acha que não há saída, que você olha para todos os lados e não há saída, olhe para o céu. Olhe para o céu. O Salmo 121 diz assim: elevo meus olhos para os montes e de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se você está passando por esse momento de aflição, seja na sua saúde, nas suas finanças, seja no seu relacionamento, no seu ministério, pare um pouco, cale todas as vozes ao seu redor. Muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas, muitas opiniões, muitos comentários e ficamos com a mente em turbulência. Então pare, entre no seu quarto e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, eu sei que tu me ouves, porque verdadeiramente Deus nos ouve. Eu tenho um amigo que ele disse para mim assim, que Deus não ouve as orações dele. Ele diz: ah, Deus ouve suas orações porque você é querida de Deus, é amada por ele, mas eu não estou nessa lista. Eu digo para ele: meu amigo, você está tão enganado, só o fato de você estar hoje aqui vivo, conversando comigo, já é sinal, já é prova do amor de Deus pela sua vida. O que nós temos que fazer é calar as vozes contrárias e pedirmos de Deus discernimento para ouvir a sua voz. Porque quando nós entramos na presença de Deus, muitas vezes nós falamos e falamos e falamos, mas não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós temos que pedir do Senhor discernimento. Senhor, me dá discernimento para sentir a tua presença, me dá discernimento para ouvir a tua voz, me dá discernimento para saber qual é a tua vontade para a minha vida, qual é a decisão que eu devo tomar, qual é a escolha que eu devo fazer, qual é o caminho que eu devo trilhar. Quando nós buscamos o Senhor com sinceridade, o Senhor se deixa encontrar e Ele nos responde. Eu digo isso porque eu tenho inúmeros testemunhos da presença de Deus. Aquele meu irmão que tem a presença de Deus, nada lhe falta. A presença de Deus é o tesouro mais precioso que alguém pode ter na vida. A presença de Deus é a verdadeira prosperidade.
Muitas pessoas confundem prosperidade com riquezas, com bens nessa terra. Isso daí são consequências, porque lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então os bens e as riquezas são acréscimos. O que há de mais precioso é buscar a presença de Deus e o seu reino e praticar a sua justiça. Isso sim é prosperidade. Isso sim é o maior tesouro da terra. Então, se você acha que Deus ele não ouve suas orações, eu quero lhe contar um testemunho aqui para edificar a sua vida. Aconteceu comigo e diante de testemunhas. Em 2010, eu estava morando aqui em Manaus. Eu tinha ficado viúva em 2007 e saí de Rio Branco, no Acre, e vim para Manaus. Em 2010 eu estava aqui em Manaus com meus filhos e morava ali na Cachoeirinha. E houve um dia, um feriado nacional, tudo fechado. E estávamos em casa, eu, meu filho, minha filha, e eu estava recebendo uma visita. Uma amiga minha de Rio Branco, no Acre, ela estava nesse dia na minha casa comigo. E eu me preparei para fazer o almoço. Quando eu fui ligar o meu fogão, que eu abri o gás e liguei o fogão, cadê o gás? Acabou o gás. Eu lembro que já vinha alguns dias ele apresentando aquela chama amarelada, deixando o fundo da panela já preta, que são os sinais de quando está acabando o gás, né? Eu nem atentei para comprar uma outra botija e fazer a troca, nem atentei. E quando chegou no dia do feriado, o gás acabou. Aí o que nós fizemos, né? Eu não sei se é mito, se é lenda, mas aí a gente pegou o gás e colocou numa cadeira virado, né? As pessoas têm a mania de fazer assim, dizendo que o gás ele se estende um pouquinho mais se a gente fizer isso. E nós fizemos, colocamos a botija em cima de uma cadeira para ver se acendia, né, o fogão, e nada. Aí eu lembrei da viúva que o profeta fez transbordar o óleo e a farinha, o profeta Elias, a viúva de Sarepta de Sidom. E eu fui ali e com toda a ousadia da minha fé, porque nós temos que ser ousados na fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu chamei meu filho, chamei minha filha e a minha visita, que também era cristã, e disse: ó, vamos impor as mãos sobre essa botija de gás e vamos orar a Deus. E vamos pedir a Deus que nos dê gás para fazer pelo menos a comida de hoje. Porque aí amanhã a gente já dá um jeito de comprar. Olha o tamanho da minha fé, né? Eu queria gás apenas para aquele dia. E assim nós fizemos, né? O meu filho, minha filha, minha visita e eu. Impomos as mãos sobre a botija de gás e eu orei. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu sou viúva, igual aquela mulher lá de Sarepta de Sidom, Pai. E acabou o meu gás. E eu preciso preparar o meu alimento para mim e para minha visita, Senhor. Eu sou viúva como aquela mulher, Senhor, e eu tenho fé. Eu tenho fé que o Senhor pode fazer transbordar, como Tu fizeste naquele dia. A Tua palavra fala isso, que o Senhor fez transbordar. E eu creio em nome de Jesus que Tu podes também fazer acontecer aqui comigo agora, que esse gás apareça e a gente consiga fazer o nosso alimento, Pai. Eu sei, Senhor, que Tu me ouves e obrigada por me ouvir. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aí em seguida, né, eu pedi para o meu filho tirar o gás de cima da cadeira, ele tirou, colocou no chão. E eu peguei o acendedor, né, na maior fé, liguei o botão e acendi.
E para a honra e glória de Jesus, surgiu a chama bem azulzinha, e todo mundo ali comemorou, né? A gente sorriu, louvor a Deus, né? Agradeceu. Mas eu fiquei assim extasiada, olhando para eles, e eu disse, gente, Deus me ouviu, Ele ouviu a minha oração. Isso assim foi o de mais precioso. E aquele gás, ele não durou só aquele dia, aquele gás que encheu a minha botija, ele durou mais de 2 meses. 2 meses e alguns dias. E eu cheguei até a testemunhar na minha igreja, na Metodista Wesleyana de Cachoeirinha. Eu fui lá e testemunhei. E muitas pessoas ficaram como que incrédulas. Mas aconteceu comigo. Deus, ele colocou gás na minha botija vazia, para que eu não fosse envergonhada diante da minha visita e para que eu pudesse fazer o alimento para mim e para os meus filhos. E esse mesmo Deus que se importou com a minha necessidade de ter gás na minha botija, Ele é o mesmo Deus que se importa com a sua dor. Ele é o mesmo Deus que se importa com a sua necessidade. Ele é o mesmo Deus que se importa com o seu problema. Para isso, Ele enviou Jesus para trazer salvação para nós. E não pense que a tua oração não está sendo ouvida. Não pense que o Senhor tem os seus escolhidos para ouvir oração. Não pense que o Senhor te abandonou. Não pense que você está só. Deus, ele está presente na tua vida. Deus, ele está presente na tua casa, no seio da tua família. Peça ao Senhor para ter discernimento e entendimento da palavra, para que você possa perceber os sinais da presença dele, para que você possa interagir com ele, porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus que quer que seus filhos procurem somente na hora que estão precisando de algum socorro, não. Ele é um Deus que Ele quer todos os dias se relacionar conosco. Ele quer que tenhamos um tempo com Ele. Mas muitas pessoas dizem assim, Pastora Rosa, eu não tenho tempo, eu sou muito atarefada, eu tenho muito trabalho. Quando eu chego em casa, tem muitos afazeres domésticos, eu termino de fazer. E quando eu vou dormir, só dá tempo de dizer, Senhor, obrigada por esse dia, amém, e cai na cama. Mas eu quero dizer para você, eu quero lhe dar um conselho. Em 33 anos de caminhada com Deus, eu aprendi a caminhar com Deus. E sabe como a gente caminha com Deus? É falando com o Senhor o tempo todo. O ideal seria que nós tivéssemos, durante o nosso dia, realmente um momento para estar com Ele, porque Ele merece que tenhamos esse momento na presença dEle. Mas se você não tem esse momento, faça de Deus seu companheiro de jornada. Todos os dias, quando você levantar, você já fale com Ele, bom dia Pai, bom dia Filho, bom dia Espírito Santo de Deus, ao Senhor toda a glória. Quando você for tomar seu café, você diga, Jesus, senta aqui comigo, toma café aqui comigo. Jesus, olha, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sê comigo, me dá direção, vai comigo. Se você está indo para o seu trabalho no seu carro, no ônibus, se você está levando seus filhos para a escola, você vai dizendo, ó Senhor Jesus, olhe como está esse trânsito, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda que nada aconteça, que nenhum acidente aconteça, que eu possa chegar em segurança, que ao chegar no meu trabalho eu encontre um ambiente de paz. Vai na minha frente, Senhor, com teu Espírito. Convide o Pai, o Filho e o Espírito Santo para caminhar com você todos os dias. Para onde você chegar, você já sentir a presença do Senhor contigo. E assim você faz do Senhor seu amigo de jornada, você faz do Senhor seu companheiro de caminhada. Em todos os momentos, quando você está cozinhando, todos os dias eu levo mais ou menos 2 horas para preparar o meu almoço. E eu coloco louvores. E ali eu fico adorando o Senhor durante 2 horas, adorando o Senhor.
E em todo o tempo eu vou caminhando e falando com Ele na rua, eu vou falando com Ele aonde estiver, no meu banheiro, quando eu estou tomando meu banho, em todo momento, irmãos. Eu decidi caminhar com Deus, então faça de Deus seu companheiro de jornada, faça do Senhor Jesus o seu melhor amigo. E você vai ver que a sua vida vai atingir um novo nível, um novo patamar. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer se relacionar com você. Ele não quer apenas ouvir a tua oração quando você está passando por alguma aflição ou necessidade. Ele quer ter uma caminhada junto com você todos os dias. Mas para isso a gente tem que ceder lugar para Ele. A gente tem que criar um espaço para Ele. Então essa é a minha sugestão de hoje. Faça de Deus o seu companheiro, porque Ele ouve sim as tuas orações. E Ele quer sim participar da tua vida. E Ele se preocupa com tudo que te falta. Até mesmo o gás quando acaba, a gasolina quando acaba, os remédios quando acabam, o alimento quando acaba. Em todos os momentos Ele se preocupa contigo e Ele quer estar presente na tua vida. Amém? Vamos fazer uma oração para agradecer? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque sem a tua presença, até esse momento que eu estou tendo aqui com meus irmãos, eu não seria possível. Porque é o Senhor que é o autor da vida, é o Senhor que nos dá tudo que nós precisamos para viver, Senhor, neste mundo. E o Senhor quer que vivamos em abundância, porque Jesus morreu. Não foi somente para nos trazer salvação, mas foi também para nos dar uma vida abundante, uma vida de prosperidade no Senhor, uma vida de relacionamento contigo, Pai. Uma vida, Senhor, que testemunhe a tua presença e o teu poder, Senhor, nesta terra. E nós queremos receber de ti hoje, Senhor, o poder e a unção, Pai, para ter, Senhor, esse tipo de relacionamento contigo, esse relacionamento íntimo, relacionamento sobrenatural, meu Deus. Em nome de Jesus, recebe diante do teu altar cada uma das causas dos meus irmãos que estão aqui comigo nesta tarde. E que o Senhor venha atender cada petição, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu amor, segundo a tua misericórdia. Abençoa a vida de cada um dos que estão aqui comigo, Senhor meu Deus, nesse vídeo. Toca no coração de cada um deles, que eles decidam hoje fazer do Senhor seu companheiro de jornada, porque o Senhor ouve as suas orações. Pai, eu abençoo a vida de cada um deles, em nome do teu Filho Jesus, e coloco diante do Senhor, Pai, cada petição, cada oração, em nome de Jesus. Queridos, para finalizar, eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem aqui nesse canal. Tem um sininho logo aí abaixo, que vocês possam clicar nesse sininho para que o YouTube possa entregar para vocês os nossos encontros diários, que você possa também curtir, comentar e compartilhar. Quem sabe existe alguém que está esperando essa mensagem no dia de hoje e que essa mensagem vai mudar alguma coisa na sua vida, no seu coração. Então eu peço ajuda a vocês para que possamos alcançar mais e mais vidas e assim mutuamente nos edificarmos no Senhor. Tá bom? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.